do infeliz homem e, aspirando-lhe mais intensamente, tanto o ar dos pulmões quanto o fôlego da vida, da vitalidade, causaram nele uma reação próxima a um AVC, tal a voracidade controlada com que vampirizavam suas energias. O homem desfaleceu, perdendo sentidos ali mesmo, enquanto seu espírito pairou sobre o corpo, em desdobramento. Conhecedores de uma técnica de magnetismo deveras apurada, as entidades imantaram o corpo físico do homem e seus corpos desdobrados. Tanto o duplo etérico quanto o perispírito foram magnetizados, e o homem-espírito projetou-os na dimensão daqueles seres como um fantasma, sendo conduzido pelos espectros a um antro localizado em regiões inferiores do submundo. O corpo físico permaneceu ali, desmaiado, inerte, quase sem vida. Assim que os espectros arrebataram o corpo astral e o duplo etérico do homem, utilizando uma intensidade de magnetismo incomum, outras 5 entidades do mesmo tipo espiritual, portanto, outros espectros, apareceram, vindas da imensidão das dimensões inferiores, sôfregas, famintas de energia, desejando absorver, do corpo vital ou duplo etérico, o restante de vitalidade, de ectoplasma que ainda restava ao encarnado desdobrado. Mas as primeiras criaturas evitaram que sugassem, que se alimentassem dos fluidos animais acumulados na estrutura espiritual que conduziam aos laboratórios da escuridão. Os 5 espíritos, da pior estirpe conhecida entre os espectros, vagavam, como sombras, envolvendo e revoluteando as entidades espectrais e o homem, cujos corpos energéticos haviam sido sequestrados. Como gralhas, como urubus, emitiam ruídos ignotos, configurando tais sons numa linguagem somente conhecida pelos seres do submundo. Babando e grasnando, quase enlouquecendo pelo cheiro dos fluidos humanos, desejando, a todo custo, compartilhar do sabor das emanações animais, os vampiros astrais entraram em crise de abstinência, de fome e sede de energias luminais, enquanto desciam as dimensões com o elemento aprisionado. Faziam de tudo para se aproximar do homem que os 2 outros espectros carregavam. Um brilho de contentamento foi visto nos olhos esbranquiçados e nas pupilas pardacentas das 2 feras. O homem adormecido, então fora do corpo, tinha o halo mental povoado de pesadelos, das imagens mentais criadas por si próprio e acentuadas pela ação do vampirismo que sofria. Em meio aos pesadelos, o sentimento de culpa, a autopunição a que se entregara, mesmo inconscientemente, pois havia em sua memória espiritual o registro dos crimes perpetrados em nome do desejo de ocupar, a qualquer custo, um cargo político de expressão. A ganância fizera-o capaz de quase tudo. Entre as imagens de seu tormento particular, do angustiante cenário mental que forjara em sua trajetória política, marcada pelo desrespeito ao ser humano, o medo surgia no âmago de seu espírito. Um medo que evitara durante toda a vida, não obstante a condição feroz de seu espírito, atormentado em virtude dos lamentáveis excessos cometidos. Justo naquele momento, em que pensava concretizar seu projeto, ascendendo a uma posição privilegiada e de poder, invejada por muitos, acontecia aquilo. Ele pressentia em seu corpo mental, embora desacordado e intuitivamente, que estava perdendo o controle total sobre sua vontade, sobre sua vida, se vida lhe restasse, se alguma vida houvesse ainda. Flutuando ou arrastando-se nos pesados fluidos das regiões inferiores, os demônios serviçais dos dragões desciam cada vez mais, vibratoriamente, carregando o infeliz e desgraçado que abriu o campo mental e emocional para sua atuação. Há muito tempo vinham pesquisando, sondando, refinando suas buscas em torno do político, que agora jazia em suas mãos. Envoltos numa nuvem de cheiro profundamente desagradável, as entidades que representavam a política do abismo exalavam um odor que lembrava uma mistura de gás metano e amoníaco, comum nas dimensões subcrostais do planeta. Os seres infernais irradiavam uma aura de tal negritude e materialidade, que pareciam açoitar o perispírito desdobrado do homem que transportavam. O magnetismo primário dos seres do abismo fazia o duplo balançar como asas negras,
Enquanto passavam entre as cavernas, as placas tectônicas e os elementos etéricos e astrais, rumo ao local onde os aguardava um dos soberanos. Enquanto conduziam sua vítima ou alvo mental, garras negras afiadas cravavam-lhe a estrutura dos corpos perispiritual e etérico, como que a minar-lhe as forças, rasgar-lhe as entranhas da contraparte energética, astral. Como num reflexo condicionado, o perispírito e o duplo debatiam-se, agonizando a olhos vistos, embora o homem não conservasse a consciência dos factos em todos os pormenores. Dava a impressão de que o espírito, apesar do estado de consciência alterado, profundamente hipnotizado, tentava escapar ao ataque e ao sequestro que ocorria na dimensão mais densa da vida. Os seres miseráveis do abismo urravam de prazer. Era a oportunidade de experimentarem, novamente, a sensação do sangue correr-lhes nas veias, de provarem das sensações comuns aos encarnados, era a oportunidade de se envolverem diretamente com o aspecto mais carnal da humanidade sem terem de abdicar da condição de espíritos. Algo que nunca fora presenciado, em suas minúcias, por nenhum dos humanos. A entrada do ambiente remetia a uma fortaleza inexpugnável. Uma guarnição de soldados, de espectros, guardava silenciosa a fenda energética, através da qual se poderia ter acesso ao intricado sistema de poder de um dos soberanos do mundo inferior. Era o reduto do maioral entre os dragões. Uma dimensão diferente, daquela conhecida pelos homens do mundo, um mundo diferente de tudo o que se poderia imaginar. O Daimon havia preparado tudo à sua volta, e somente entre os oficiais daquela legião de seres, que o serviam, poderia adentrar o local. Ele mesmo, o Daimon, jamais poderia entrar em contato direto com o duplo raptado. Não o tocaria, senão as emanações densas, pesadas e sobremodo tóxicas de seu corpo artificial, tanto quanto as energias mentais de seu corpo degenerado, provocariam irremediável estrago na estrutura etérica e astral, que deveria ser preservada em nome da operação que tinham pela frente. Criatura humana, nenhuma, entre as encarnadas, suportaria o contato direto com os Daimons, os poderosos dragões e ditadores do mundo inferior. Vibratoriamente encarcerados durante séculos em recantos obscuros do horizonte extrafísico, alvos da intervenção da justiça sideral, que impedira no último momento que destruíssem a civilização, condenados a permanecer na região purgatorial mais densa do planeta, Erguarama e seu sistema de poder e repúdio às leis divinas, diante das quais um dia teriam de dar conta suas consciências criminosas. O bando foi barrado por ordem de um dos Daimons, que ninguém, ali, sabia ao certo se era ou não o número 1, em poder. Apenas um dos eleitos, um dos espectros poderia prosseguir, segundo ordem direta do maioral. Ao serem detidos na entrada da fenda dimensional, os seres das profundezas gritavam, grasnavam e emitiam toda sorte de ruídos os mais espectrais, como se conversassem entre si numa língua morta há milênios, que mais lembrava os sons emitidos por aves de rapina há muito varridas da superfície do planeta. Um dos espectros avançou, penetrando a fortaleza desconhecida dos demais Daimons e senhores do poder. A estranha construção parecia movimentar-se entre as dimensões, como um pêndulo, oscilando, ora aqui, ora acolá, de maneira que era impossível precisar sua localização exata, conhecida somente daquele que a dirigia, que a controlava. O corpo de espectros, polícia principal dos Daimons, era substituído a cada mudança dimensional, de tal sorte que só podia achar o lugar ignoto guiado pelo chefe maior dos dragões. Quem teria erigido aquela fossa abismal à qual estavam confinados os donos do poder naquela dimensão? Que poder superior teria alojado os espíritos rebeldes naquelas regiões profundas do mundo? Ninguém poderia saber ao certo. Mas corria um boato, uma lenda entre os seres sombrios. Rezava a lenda que, em uma época não muito distante, o Cordeiro, em pessoa, descera às regiões mais densas, ao inferno no qual se encontravam os degredados, e falara a eles numa linguagem tão persuasiva que nem aqueles que se consideravam soberanos, os imperadores do mundo, puderam ignorar seus ditames.
A história conta que nenhum, entre os daimons, conseguiu reagir ou insurgir-se perante o Iluminado, que detinha, realmente, os destinos do planeta, em suas mãos. Por um período de tempo, ele visitou os espíritos em prisão, explicou-lhes sobre a política de seu reino, conversou diretamente com os mais de 600 seres que formavam a elite do mundo antigo, obsoleto, assim como falou aos maiorais, que foram escolhidos para representar os demais. Quedaram-se, completamente impotentes, diante do poder sem limites do Cordeiro. Nada puderam fazer. Mas a lenda corria de boca em boca entre os seres do abismo, sem que ousassem expressar-se publicamente sobre o assunto. Quem infringia a proibição tornava-se digno do mais alto castigo por parte dos soberanos. Ninguém ousava perguntar a eles, aos daimons, a respeito do que o Cordeiro dissera naquela ocasião. Nenhum espírito tinha coragem de tocar no assunto e, ao que parece, nem mesmo eles, os daimons dominantes, falavam sobre os esclarecimentos do insigne representante do governo oculto do mundo. Não ousavam sequer mencionar o episódio, tão graves seriam as implicações. Os habitantes do abismo sabiam que, somente alguém, detentor de uma ascendência moral insuperável, um poder tremendamente superior, teria capacidade de alojar os daimons nessa dimensão sombria. Além disso, era-lhes igualmente claro que, somente aqueles que detinham a autoridade, advinda diretamente do governo espiritual do mundo, poderiam romper a película dimensional dentro da qual se encontravam prisioneiros ou limitados os que se consideravam poderosos, os espíritos rebeldes representados pelos dragões. O espectro escolhido para entrar na fortaleza adejava e se contorcia como se estivesse numa crise nervosa. Mas a presença do daimon inibia qualquer manifestação vulgar ou de espontaneidade, como quando o ser estava entre os de sua espécie. Dessa forma, ele seguiu o daimon, carregando o corpo astral de sua vítima nos braços esquálidos e longilíneos, passando por corredores labirínticos e descendo a lugares, nunca antes visitados pelo espectro. O chefe da horda sabia que jamais veria novamente aquele lugar. Nenhum, que visitara as regiões mais profundas e o esconderijo do maioral, conseguia localizá-lo novamente. O subchefe de legião não saberia dizer se era uma desgraça ou uma conquista poder ir ao centro de poder do maior de todos. Salas arrumadíssimas, corredores ricamente decorados, como jamais pôde imaginar e sonhar, lembrava ao espectro algo perdido na memória, que se emaranhava numa noite muito profunda da consciência. Nada que se comparasse ao gosto dos habitantes da superfície. Equipamentos insólitos se sucediam pelas paredes, outros ainda, encravados nas profundezas abaixo, rugiam um ruído que ressoava estranho até aos ouvidos da criatura que carregava o homem quase morto e desdobrado em seus braços. O daimon ia à sua frente, com uma aparência meio masculina, meio feminina. Andrógeno em seu verdadeiro sentido, cintilando radiações de um eletromagnetismo somente conseguido devido aos milênios que ficara prisioneiro nas dimensões mais ínfimas da subcrosta, junto a elementos radioativos que emitiam ondas de dimensões desconhecidas pelos humanos encarnados. O ser parecia descomunal, algo que não poderia ser descrito pela linguagem inumana do espectro. Desciam, cada vez mais, rumo ao inusitado, se é que se poderia descer ainda mais com relação à posição em que já se encontravam. Subitamente, abriu-se diante deles um corredor imenso, de proporções gigantescas, sem precedentes, ao menos para o espectro, que parou, abismado com a vastidão e o conteúdo do local. O enorme pavilhão estava repleto de equipamentos de uma tecnologia diferente de tudo que já havia visto, e ele conhecia muita coisa que faria inveja ao mais brilhante cientista encarnado. Corpos que pareciam sem vida, seres forjados numa matéria ou energia ignorada sucediam-se, uns aos outros, pendurados, um após o outro no teto do pavilhão. Eram criações infernais, espectrais, artificiais. Ou aquilo seria natural? O espectro não saberia dizer. Pelo menos naquele momento. Em completo silêncio, o daimon apontou ao chefe da horda o local onde deveria depositar o corpo astral e o duplo do homem. Tudo ali indicava tratar-se de um laboratório,
onde trabalhava somente o dono. Nenhum outro espírito conhecia o lugar, nem mesmo os outros daimons. O espectro depositou seu fardo no local, porém continuou observando ao longo do pavilhão. Maravilhado com a tecnologia, com os corpos dependurados. E o daimon parecia regozijar-se diante da forma como seu subordinado, seu escravo, olhava para tudo, quase com veneração. Sentia-se realmente superior. Ao longe o espectro avistava algo ainda mais descomunal. Era uma espécie de redoma, feita de material semelhante a cristal puríssimo, embora a pureza fosse algo incombinável com aquelas bandas, àquela dimensão. Dentro da redoma, brilhava algo ainda mais impressionante, uma energia que parecia atrair o espectro para aquele lugar. Algo assustador, tenebroso, de natureza mental. De repente, um som inarticulado, uma voz mental, muitas vozes invadiam seu cérebro extrafísico. Devassavam-lhe o interior, sugavam-lhe as lembranças e arrancavam dele todo e qualquer resquício de humanidade que lhe sobrara no mais recôndito da alma. Foi nesse momento que o daimon, com um sorriso irônico, se pronunciou, também numa voz inarticulada, de tal modo como o ser, à sua frente, nunca ouvira: não façam isso. Ele não resistiria a um ataque dessa natureza. Outra voz se fez ouvir, outras vozes repercutiram em seu corpo mental: não o estamos atacando. Apenas sondamos seu espírito. Temos sede de conhecer sua alma. Temos fome de saborear suas lembranças. Sei que se sentem tolhidos em sua liberdade e que os limites impostos a nós já perduram por dilatado tempo. Mas não podemos perder um dos nossos melhores aliados e comandantes. Teremos novas oportunidades. O mundo nos pertence, os homens nos pertencem. As vozes discutiam entre si, de modo inflamado, ao menos é o que davam a entender. Parecia um coro, formado por centenas de criaturas, que não podiam ou não queriam ser percebidas. As mentes prisioneiras pareciam se comportar como uma comunidade, um ser coletivo. Novamente, o porta-voz se pronunciou, e sua voz ou a soma de suas vozes foi captada pelo espectro. Faremos como você decidiu. Afinal, lhe conferimos o poder de nos representar. Você domina e somente você tem como empregar o conhecimento dos antigos de nosso mundo, a fim de que possamos assumir os corpos que criamos. Sinistra risada se fez ouvir. Mas era uma risada mental. O espectro não poderia afirmar com segurança se o som ou a repercussão mental que interpretara com som viera do daimon à sua frente ou dos seres que ele pensava estarem dentro da redoma. Afinal, talvez nunca ficasse sabendo quem eram, tampouco se estavam ali presencialmente ou se, de alguma maneira, aquela redoma funcionava como um amplificador dos pensamentos do ser coletivo, das mentes em comunhão, embora essa comunhão denotasse o domínio e o poder como nunca fora pressentido pela humanidade. Eram eles os poderosos dragões originais? O espectro não tinha condições de saber. Ninguém, a não ser o daimon e o cordeiro, conhecia, ao certo, sua identidade. Deixa aqui comigo os corpos e continue observando à sua volta, escravo, declarou o daimon, sem articular palavra na mente da entidade. Abaixando a cabeça, o espectro saiu de sua presença, enquanto o poderoso dragão manipulava algum tipo de energia cuja ciência não era familiar ao chefe das hordas do abismo. Outra risada foi ouvida na mente do espectro. Um pensamento ofuscou-lhe a memória por um tempo, por uma fração de segundo. Ele sabia que jamais voltaria ali. Jamais poderia comunicar aos companheiros de infortúnio o que vira na fortaleza do invencível soberano daquela dimensão. Observou os corpos e contou-os um a um, até atingir o número de 699 unidades dependuradas. Somente agora notara, ao mirá-los mais detidamente, não estavam apenas pendentes, como supusera, estavam suspensos e arranjados de sorte tal que era possível notar que a aparência de cada um não tinha par. Assemelhavam-se a seres humanos comuns, que viviam na superfície. E, prisioneiro dessa curiosidade, o espectro não vira que o daimon terminara de aplicar as técnicas secretas, realizando algum procedimento que parecia mágico. Contudo,
O espectro sabia que essa magia constituía uma ciência que escapava aos demais seres do abismo. Era a ilustração, o saber arquivado há milênios nos bancos de memória dos dragões. Também não lhe era segredo que ninguém, nenhum dos que visitaram as dependências da fortaleza, fora visto novamente em lugar algum para relatar o que presenciaram. Sem que atinasse, novamente a voz soava em sua mente: vá, escravo. Suma daqui com o duplo da desgraçada criatura humana. O espectro arrepiou-se. O medo pareceu tomar conta dele, uma espécie de pavor ou temor que nenhum mortal poderia compreender ou havia sentido na extensão que ele sentia. Sem olhar para trás, sem perceber o daimon, saiu de cabeça baixa, pois não ousava encarar o soberano, que para ele se afigurava, ao menos naquele momento, no maioral dos maiorais. Será que estava certo? Tomou a criatura humana desdobrada nos braços e ameaçou sair, quando novamente a voz se fez audível. Era uma voz quase feminina, mas eivada de um magnetismo profundo, de uma força persuasiva e retumbante, a que não poderia resistir. Leve os corpos para a superfície agora. Ao chegar lá, coloque o duplo no lugar que lhe será indicado por um dos meus eleitos, o qual já recebeu instruções de como proceder. Obedeça-lhe como obedece a mim, e não se atreva a contrariar nossas ordens. O espectro saía de mansinho, cabisbaixo, com a alma tomada do medo incendiário que todos os subordinados dos daimons sentiam, quando ouviu, mais uma vez: esqueça tudo o que viu em minha fortaleza. Não mencione um detalhe sequer a nenhum dos escravos. Do contrário, morrerá 1000 vezes, embora corpo físico não possua. O espectro gritou tão alto que foi ouvido pelos guardas fora da fortaleza e, com toda a força que tinha, correu como nunca correra antes, com ambos os corpos, astral e etérico, do homem em seus braços. Somente mais tarde, a caminho da crosta, pôde ver que o duplo estava diferente, que alguma substância fora injetada no corpo vital do homem cuja estrutura energética sequestrara. O perispírito, igualmente, estava decisivamente modificado. Uma técnica muito particular fora utilizada, a qual o chefe da horda dos espectros não compreendia nem usaria jamais. Algo que somente a ciência dos soberanos dragões poderia executar. Provavelmente isso explicava por que a operação em curso não era tratada como algo trivial, que pudesse ser levado a cabo sem a interferência pessoal dos daimons ou maiorais. Talvez, por isso, nenhum outro espírito conhecido no abismo, nem mesmo os senhores da escuridão, pudessem empreender tais objetivos. Somente seres milenares, como os dragões, detinham exímio conhecimento da natureza extrafísica, tanto quanto da fisiologia energética dos habitantes do planeta Terra. Isso os tornava os únicos capazes de efetivar a operação, que possibilitava aos espectros a intrusão e o roubo da identidade dos infelizes que caíam na desgraça de serem escolhidos para trocar de lugar com os seres da escuridão. O espectro retornou para a dimensão dos encarnados, esgueirando-se entre as camadas de minerais, de rochas e as toneladas de água dos oceanos, embora numa dimensão diferente da habitada pelo homem. Arrastava-se em meio a essas paragens com o produto modificado da ciência infernal em seus braços. Atrás de si, os elementos da matéria astral pareciam enfurecidos, enquanto o ser medonho levava o novo corpo profundamente adulterado, resultante de um conhecimento de genética, da genética astral em níveis não difundidos pelos daimons. Assim que chegou à dimensão dos homens, tão logo atingiu a área onde jazia, estirado, o físico do homem vitimado, notou que não estava só. Percebia vultos de seres desencarnados como ele, porém desconhecidos. Havia outros espíritos observando, escondidos na noite, por entre as árvores do bosque. O espectro tinha consciência de que participava de um jogo político de extremo interesse dos dragões. E como ele, talvez centenas de outros espíritos tomassem parte nesse jogo tenebroso, que, visto pela perspectiva científica, era maravilhoso. Todavia, sob o aspecto espiritual e ético, constituía uma crueldade inacreditável. Foi nesse exato momento que o espectro começou a esboçar seu plano de fuga.
Foi aí que sua consciência começou a emergir da escuridão profunda na qual estivera mergulhada por milênios. Mas devia manter-se calado, com a mente bloqueada, a fim de evitar que outros seres de seu bando lhe sondassem a intenção. Na escuridão da noite, havia olhos amarelos observando. Profundos olhos acostumados com a escuridão espiritual espreitavam aqui e ali, observando tudo, sem que nada lhes escapasse. O espectro depositou os corpos de natureza astral e etérico ao lado do organismo físico do homem, deitado ao chão. Mas, nesse instante, percebeu que algo monstruoso também ocorrera ao homem, ou melhor, ao seu veículo carnal. Estava desfigurado, desvitalizado ao extremo, irreconhecível. Possivelmente os médicos da Terra definissem o estado em que se encontrava como vegetativo, entre a vida e a morte, e vissem aquele indivíduo como alguém cujo cérebro, cuja inteligência e memória haviam abandonado há muito tempo. Era um morto-vivo. Deduziu, o espectro, que lhe caberia assumir o duplo etérico do homem, tanto quanto a forma de seu perispírito, desdobrado e modificado em suas moléculas e em seu DNA extracorpóreo, semimaterial. Com esse pensamento, esboçou um movimento, como se preparasse para justapor seu perispírito ao perispírito do encarnado, possivelmente em coma profundo. O produto dessa união o faria ganhar vida temporária, franqueando-lhe locomover-se no mundo dos homens como um agênere. De repente, no entanto, seu gesto foi interrompido bruscamente por outro ser, tão medonho quanto ele, tão insensível como ele se encontrara alguns minutos antes. Era um dos poderosos chefes de legião, portanto superior a ele, na hierarquia do abismo. Tratava-se de um estrategista conhecido por todos. Era ministro dos Daimons. Você está enganado, espectro miserável. Foi escolhido tão somente para ir à fortaleza dos soberanos, unicamente porque eu não queria correr o risco em seu lugar. Ninguém que passa por lá sobrevive por muito mais. Qualquer que conheça a localização do centro de poder dos Daimons desvanece como poeira. Nunca se ouviu falar do paradeiro de nenhum dos miseráveis e desgraçados. Conheço sobremodo a natureza dos nossos senhores. Sei muito bem do que são capazes, pois os sirvo desde as épocas recuadas da antiguidade e, como eles, sou também um degradado, embora submetido à sua autoridade. Não é a você que será dada a honra de assumir um corpo entre os humanos. Você somente será responsável por tomar conta do corpo físico do homem e fazer de tudo para que seja descoberto e levado a algum dos hospitais da Terra, onde ele precisa ser preservado. Sou eu, seu superior, que assumirei os fluidos do duplo desse homem e absorverei, depois de seu perispírito, todas as lembranças e conhecimentos arquivados na memória espiritual dele. Deverei caminhar novamente entre os mortais e poderei desfrutar dos prazeres e das paixões da carne novamente. Assim como poderei andar entre os humanos, tomarei o lugar ao lado do presidente de uma das nações mais importantes da Terra. Estarei ao lado dele, serei seu conselheiro, e eles poderão me ver e ouvir, interagir comigo, como se encarnado eu fosse. À medida que continuou, proferindo suas últimas palavras, instaurava no espectro o pânico à flor da pele pois, insinuava abertamente, o destino de quem quer conhecesse a localização do poder vibratório supremo, o quartel-general do número 1. A você só resta mais essa tarefa por ordem dos Daimons, os dragões poderosos e nossos senhores absolutos. O espectro não poderia contrariar a ordem, jamais, pois, diante dele, estava nada mais, nada menos do que um dos mais temidos chefes de legião, estrategistas que comandavam os aliados encarnados dos senhores do abismo. Só pôde observar, à proporção que o ódio crescia dentro dele, e esse ódio, agora voltado contra os soberanos dragões e seus chefes de legião, devorava-lhe exponencialmente as vísceras. Estava inconformado. Afinal, perderia a chance, única em toda sua existência miserável, de revestir-se da forma humana tangível, muito embora temporária, mas mesmo assim tangível o suficiente para aproveitar-se das paixões mais vis que alimentava a alma humana, das quais sentia uma saudade imensurável.
seria preterido na oportunidade inigualável de ter um corpo quase natural, não obstante fosse de uma densidade próxima à densidade das moléculas que compunham o corpo humano. Estaria fadado a nunca mais sentir prazer, o prazer da forma mais próxima ao gozo dos sentidos, prerrogativa dos humanos, que podiam se dar ao luxo de neles se refestelar, em seus corpos carnais. Ele sabia, e como sabia, que não mais encarnaria entre os habitantes do planeta Terra, que somente em mundos distantes, em um tempo que para ele parecia um futuro incerto e infinito, poderia ter um corpo de carne e osso novamente. A única chance fora-lhe tirada, a única chance que possuía de usar de uma ciência somente conhecida pelos daimons, os dragões, a fim de caminhar entre os homens. Parou diante do corpo do infeliz, que jazia no chão, e viu com seus olhos amarelentos quando o chefe de legião levou o duplo manipulado a um recanto no Himalaia, numa dimensão diferente daquela onde vivem os humanos. Teve de acompanhar tudo, embora o pânico que o dominava ao pensar no que poderia acontecer consigo por ter visto de perto um dos soberanos, um dos dragões e seu esconderijo. Com certeza, o aguardava a segunda morte, e o pior, ele não sabia ao certo o significado dessa tão temida segunda morte. É claro que, se soubesse, o pavor seria ainda muito maior. O chefe das legiões abismais chegou ao local onde estava incrustada, no âmago da formação rochosa, no ponto mais alto possível, uma fortificação estruturada em matéria da dimensão astral. Uma matéria distinta daquela encontrada no mundo físico. Vibrando numa frequência ainda não detectada pelos encarnados, num estado mais sutil que o plasmático e mais denso que o espiritual propriamente dito, o material com o qual fora erguida a construção era soberbo. E o espectro seguia o chefe de legião, carregando o corpo desfigurado. Depositou-o em um lugar que parecia uma câmara de criogenia, onde o duplo ficaria prisioneiro, em animação suspensa, impedido de desagregar-se em sua estrutura etérica, isto é, os fluidos e substâncias que o constituíam. A ciência do abismo, principalmente aquela praticada pelos daimons, estava muitíssimo à frente da produção científica dos homens. Os estudiosos do psiquismo e do moderno espiritualismo nem sequer vislumbravam do que era capaz esse saber, destituído de ética e moral. Afinal, o conhecimento arquivado na memória dos dragões somente aumentou, desde as épocas remotas da Lemúria, da Atlântida e, principalmente, da Suméria, locais onde realizaram experiências genéticas com os homens da Terra, transformando-os em seus servidores e escravos. Subsequentemente, habitando outro plano da vida, não tiveram de enfrentar as lutas, as dificuldades e os desafios das experiências terrenas, no mundo físico. Empregaram todo o tempo e talento para estudar, aprofundar suas experiências e observações em diversos setores da natureza. Quando o Homo sapiens atingiu o estágio que a sociologia classifica como civilização, ou na ocasião em que a Europa adentrou os portais da Revolução Industrial, ou ainda na atualidade, quando o século XXI desponta com suas descobertas, invenções e modernidades e a tecnologia no mundo físico avança sobre estágios de desenvolvimento sem precedentes, há dezenas de séculos, há milênios que os suntuosos seres do poder vibratório supremo, chamados de dragões ou daimons, já alcançaram e ultrapassaram o patamar atual do saber humano. Passando por galerias incrustadas naquele local gélido, o duplo etérico preservaria suas funções, assim como ele mantém sua integridade, quando os cientistas do mundo congelam o embrião humano para uso futuro. Ali, agregado ao embrião, já existe um corpo etérico, que se desenvolve gradualmente, conforme as leis da biologia. Naquela fortificação, submetidos a temperaturas baixíssimas, os duplos são mantidos, naturalmente sem a contraparte física, contudo servindo de molde astral e energético. Serão utilizados pelos seres eleitos pelos daimons para pisarem a terra novamente, entre os homens, embora numa vida temporária, como aparições mais, ainda assim, cheias de vida e dotadas de suficiente materialidade, a ponto de serem percebidas pelos encarnados. Assim que o espectro depositou o duplo do homem em um nicho,
que mais parecia uma urna funerária, o chefe de legião impertigou-se, espreguiçando-se, liberando suas tensões. Olhou com pretendida superioridade para o espectro, que também comandava um vasto número de seres da sua espécie, e debuxou dele, não perdendo a oportunidade de humilhá-lo uma vez mais. Imediatamente após se acomodar, sentando-se numa poltrona à frente do duplo, preparado pela ciência dos daimons, ele abandonou seu corpo astral, através do fenômeno do desdobramento levado a efeito em sua dimensão. Seu corpo semimaterial ficou repousando sob as vistas de instrumentos sensíveis, responsáveis por monitorar a vida astral das moléculas de seu perispírito. Porém, sua mente, seu corpo mental, desprendia-se como uma fuligem, devido ao alto grau de materialidade e de crueldade acumulado em seu interior, ao longo dos séculos a serviço dos maiorais. Uma fumaça negra, tal era o aspecto de seu corpo mental, irradiando um magnetismo que refletia uma luminosidade arroxeada, como se fosse uma chama fantasmagórica, foi absorvida pelo duplo à sua frente. O espectro assistia a tudo silencioso e imaginava-se no lugar do chefe dos povos do abismo. Deveria ser ele o eleito. Mas não. Era obrigado a ver aquilo e ficar impassível, caso não quisesse enfrentar a fúria e a crueldade dos temíveis dragões. O corpo mental do eleito foi inteiramente assimilado pelo duplo, preparado anteriormente nas furnas do abismo. Não era aquele um corpo qualquer, não era um ser artificial. Era um organismo natural, embora vibrasse no plano etérico, quase físico, segundo os encarnados o conheciam. Era um corpo repleto de vitalidade, de ectoplasma, de fluidos vitais vigorosos. Assenhorando-se desse corpo, o ser do abismo poderia se materializar e se desmaterializar à vontade, seria capaz de atuar entre os homens, ser sentido, percebido, tocado de modo a interagir diretamente com eles, os miseráveis filhos de Eva. E, quando se cansasse, bastava dissipar-se, evolar-se, sumir, de acordo com sua vontade e com as circunstâncias. Poderia ainda gozar de todas as paixões, satisfazer os desejos mais abjetos num grau dificilmente imaginado. Viveria novamente, e, o que é melhor, sem que para isso fosse necessário encapsular-se, de maneira tradicional, no corpo de um humano, mediante a encarnação. Voltaria ao seu habitat natural quando bem entendesse, pronto para reassumir sua posição de súdito leal e chefe de legião dos soberanos senhores, os daimons. O espírito eleito pelo daimon número 1 assumiu o controle de cada molécula do duplo etérico do homem, e então ajustou sua conformação segundo o aspecto do perispírito modificado, que permanecia conectado ao corpo físico por laços invisíveis aos olhos comuns. Justapostos os dois corpos, o mental soma do desencarnado e o duplo etérico do encarnado, o chefe de legião aprofundou sua ligação com o corpo vital de modo definitivo, assegurando, assim, que se manteria íntegro mesmo na eventualidade da morte de seu hospedeiro. E o espectro, como espectador, viu quando um fio prateado, saindo de entre os olhos do ser infernal, vinculou-se ao duplo roubado, entranhando-se neste por todos os centros de força, por todas as conexões possíveis. Nota: o processo descrito é bastante complexo, além de inusitado, o que suscitou várias perguntas ao autor desta obra. Não se trata de forjar um simples agênere, mas um agênere cuja identidade é roubada de um encarnado. Além disso, o relato consiste em informações captadas por Saldanha, oriundas da mente do espectro e, depois, transmitidas através da psicografia por Ângelo Inácio. Este próprio chegou a revelar que só acreditou no processo após Jamar lhe mostrar um desses seres se dissipando, nas dependências de um grande banco norte-americano. Explicando o fenômeno de outra maneira, de início se deu a ligação do cordão de ouro do chefe de legião ao cordão de prata do corpo etérico capturado. Na etapa subsequente, essa associação se fortaleceu, incorporando-se também as ramificações do cordão de prata no perispírito do encarnado, que, por estar vivo, permanecia conectado ao organismo físico, que jazia à distância, no hospital, com o aspecto visual deformado e a saúde deteriorada. Contudo,
Este não deveria perecer enquanto não se realizassem os devidos procedimentos de fotografia mental, de acordo com o que explicou Pai João no capítulo anterior, a fim de que o roubo da aparência, e mais, da identidade como um todo, desde ideias e conhecimentos até a cópia do próprio DNA, pudesse se concretizar. Fim da nota. Finalmente, o produto dessa ciência infernal, desconhecida pela maioria dos espíritos naturais do planeta Terra, levantou-se, aprumando-se, em meio a um clarão. Era a estranha luminosidade peculiar à junção temporária dos elementos astrais e etéricos, que se chocavam na união de dimensões distintas, de matérias cuja procedência diferia, mas constituíam um amálgama perfeitamente estável, quase fundido. Um corpo se levantou. A nova criatura, um híbrido de natureza humana e de natureza astral, na aparência era a duplicata exata do político. Mas o incipiente Frankenstein não era humano, não poderia procriar, tampouco se alimentar do mesmo tipo de alimento dos humanos. Era um vampiro de fluidos, de vitalidade, que roubara a identidade social daquele que lhe favorecerá como vítima. O chefe de legião caminhou alguns passos trôpegos no novo corpo que assumia, até obter o equilíbrio, bem como os trejeitos do homem, cuja forma copiara no processo tenebroso e infernal da ciência dos daimons. Voltando-se para o espectro, pois mesmo possuindo agora um corpo mais material, tangível aos humanos, era um híbrido, um agênere, e por isso mesmo podia continuar percebendo os espectros e todas as outras entidades de sua esfera de ação, falou: tome conta do corpo carnal daquele homem como toma conta da sua própria vida. Se algo lhe acontecer, não poderei mais ficar entre os encarnados com esta aparência, nem poderão mais me ver. E aí você será responsável perante nossos soberanos, os dragões, pela derrocada de seus planos. Balbuciando, não por estar comovido, mas pelo ódio que sentia, o espectro perguntou: que fará agora, que possui um corpo tangível? Eu não poderia ser útil também, assumindo outro corpo semelhante a este, para servir aos nossos soberanos? Não tente enganar-me, miserável ser da escuridão. Ou não sabe que somente a seres como nós, os chefes de legião, permitem os daimons usufruir tão elevada posição, a fim de influenciar os governantes do mundo e fomentar a guerra e a discórdia entre os humanos? Desconhece nossas leis, por acaso? Apenas à nossa classe é dado adiar, indefinidamente, a permanência neste planeta, a mando dos maiorais. Isso não é serviço para subchefes. Saindo da presença do espectro, o ser inominável foi-se em direção ao seu alvo. Outros tantos havia como ele, a serviço dos dragões, andando entre os habitantes da superfície, entre os governos e governantes da Terra, preparando o mundo para enfrentar as forças que patrocinam o progresso e determinam o destino dos homens. Afinal, arregimentavam-se para a grande hora, o Armagedon, como era denominado o evento, segundo os religiosos do mundo. Eram os anjos decaídos, que pisavam o solo do planeta novamente. Tais situações foram perfeitamente descritas nos textos sagrados, e houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até à morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ali mesmo, o chefe de legião dissolveu-se, à vista do espectro, desmaterializando-se completamente, para rematerializar-se noutro lugar, junto a seu alvo mental pré-estabelecido. Alguém aproximou-se do lugar, onde o corpo estava estendido. Os espíritos que guardavam o corpo acompanhavam tudo, uivando, grasnando e lamentando-se, cada qual xingava e amaldiçoava seus respectivos superiores,
todos revoltados por não terem sido escolhidos para saborear a vida temporária de que o chefe usufruiria por tempo indeterminado. O homem que descobriu o corpo ficou boquiaberto ao deparar com tamanha deformação. Logo pediu ajuda por telefone, visando conduzir o estranho desmaiado a um hospital. Irreconhecível, o sujeito estirado sobre a terra não fora identificado. Enquanto isso, outros olhos observavam o corpo de perto, com temor, com um medo descomunal do que pudesse lhes acontecer caso o corpo morresse. O espectro teria de dar conta aos maiorais e, por isso, faria de tudo para manter o homem na vida vegetativa enquanto o chefe de legião usava-lhe o duplo etérico para agir entre os governos do mundo, com as ideias insufladas diretamente pelos donos do poder. E o chefe de legião, agora, num corpo quase humano, uma aparição entre vivos, procurou exatamente o endereço que lhe fora dado pelo maioral. Dirigia-se a uma das famílias mais importantes daquela nação, uma família de banqueiros, ligados à Comissão Trilateral. Nota: a Comissão Trilateral é uma organização que congrega lideranças da economia privada em prol da defesa de assuntos ligados à economia e à política. Uma iniciativa de David Rockefeller, teve início em 1973 e conta hoje aproximadamente 350 membros de 3 regiões mundiais, América do Norte, Europa e Ásia do Pacífico. Membros que passem a ocupar cargos de governo devem renunciar à sua posição na Trilateral. Fontes: www.trilateral.org, em .wikipedia.org. Todos os sites e páginas de internet citadas ao longo desta obra foram acessadas durante os meses de junho e julho de 2010. Fim da nota. Atrás fiquei eu, o espectro, olhando com todo o ódio que me era possível arregimentar dentro do meu ser. Ali, naquele instante, decidi que me vingaria de tudo e todos que representavam aquele sistema de poder que, até então, eu servira como escravo. Mesmo que eu tivesse de me entregar, de passar para o lado da oposição, dos odiosos filhos do Cordeiro. E isso os Daimons não poderiam prever em seus planos. Após as lembranças do espectro, Saldanha acordou do transe, trazendo ainda na memória as imagens de tudo que vira e ouvira. Abriu os olhos vagarosamente e com certa dificuldade, no que foi auxiliado por um dos especialistas. Com certeza, esse seria o primeiro de vários contatos promissores com a mente do ser que resolvera, mesmo que por vingança, subtrair-se do poder dos dragões. Saldanha, levantando-se com esforço, mirou as feições do espectro, que despertava também do transe anímico, e fixou-lhe os olhos macilentos, dizendo: preciso de algum tempo para descansar. Sinto-me exausto. O espectro, agora de posse de alguns elementos de comunicação auridos no contato com Saldanha, balbuciou algumas palavras. Sinto muito. Não queria exaurir suas energias, mas para mim é inevitável. É da minha própria índole sugar, alimentar-me de outras criaturas, porém, não foi proposital. Quando Saldanha voltou do transe, um dos nossos especialistas estava a seu lado. E, claro, eu também, com minha natural curiosidade de jornalista entre vivos e mortos. Mas fui eu quem fiz a primeira pergunta, que me deixava o cérebro extrafísico queimando, tamanho o desejo de me inteirar do ocorrido. Resolvi, num átimo, formular a única pergunta que possivelmente haveria como ser feita naquele momento, mais exatamente uma incitação, deixando para mais tarde as outras, que viriam numa avalanche. Fale logo, Saldanha. Fale sobre a experiência de entrar em contato com uma mente que traz informações completamente diferentes daquelas que estamos acostumados a ter, da cultura arquivada no corpo mental desse espírito. Estou fervilhando de perguntas. Conhecendo-me como Saldanha me conhecia, ele esboçou um traço no rosto que imaginei ser um sorriso. Sabia não ser fácil para ele, principalmente devido às lembranças tão recentes, de apenas pouco mais de 50 anos, que emergiam de seu próprio corpo mental. Sabe, Ângelo, tudo isso me leva a algumas reflexões que quero sim compartilhar com você, antes de descansar um pouco. Esse contato deixou-me mais atento ao que algumas pessoas encarnadas pretendem,
Ao estabelecer sintonia com o pensamento de alguns dragões, espectros e outras personalidades complexas que existem do lado de cá, tudo me fez refletir sobre a questão da comunicação, de maneira mais ampla. Não esperava que Saldanha começasse analisando esses elementos, mas tudo bem, eu toparia acompanhar o raciocínio do amigo. Uma coisa se deve levar em consideração quando lidamos com elementos do mundo extrafísico, seja de qual dimensão for. Refiro-me aos fatores culturais e àqueles que podem contribuir ou dificultar a comunicação, o entendimento entre os dois agentes da conversação. Ao considerar espíritos que estão, há bastante tempo, isto é, séculos e milênios sem reencarnar, como no caso de espectros, chefes de legião e, apenas para nossas reflexões, os próprios dragões, temos de avaliar diversos fatores. Em primeiro lugar, o largo tempo decorrido desde seus últimos contatos com humanos encarnados acarreta implicações culturais, pois os modelos mentais vigentes numa e noutra época são distintos, e esses seres não acompanharam sua evolução. O segundo ponto é que as conexões de suas mentes se expandem durante a erraticidade, porém não necessariamente nas mesmas direções que o restante das sociedades planetárias. Para se comunicar com essas criaturas, ou tentar entender seu sistema de vida, por certo não basta entrar em contato com seu pensamento e suas emoções, sem um entendimento maior desses fenômenos. Há, então, que levar em conta as disparidades que afetam a estrutura, o formato ou o molde sob o qual se organiza seu pensar. Por exemplo, certos clichês mentais, para esses espíritos antiquíssimos, têm determinado significado, para quem povoa o planeta atualmente, tem outro. Eis um empecilho digno de estudo para quem se ocupa da comunicação entre seres de culturas tão diversas e distantes dentro do fator tempo. Sem falar da própria linguagem, composta por seus símbolos, signos, significantes e significados, fatores que vão muito além do idioma e que continuam, portanto, a incidir sobre as matrizes do pensamento, que é o meio de comunicação entre nós, espíritos. Há que refletir bastante, pois, além de tudo, referimo-nos a almas que não são especialmente elevadas, que tampouco dominam, com destreza, as faculdades do pensamento e da telepatia, ao menos como nós as entendemos. Lidamos com seres que detêm um sistema próprio de comunicação, que engendraram toda uma civilização, com seu conjunto de leis, ciências e valores. Como se não bastasse, sua psique, que é fruto dessa construção ou desse tronco diferente, portanto forjada em bases distintas, encontra-se ainda profundamente alterada ou deteriorada mesmo, devido ao lapso de tempo que os separa da civilização contemporânea. Aliás, de qualquer civilização contemporânea física. Repare em quão curiosa, e ao mesmo tempo lamentável, é sua situação. O modo de vida desses espíritos não é terreno, por assim dizer, distanciou-se muito da realidade da Terra. No entanto, também não guarda semelhança com a realidade atual de seus planetas de origem. Muito pelo contrário, as raízes de sua cultura estão tão longínquas nesses orbes quanto as tribos de hominídeos estão em relação ao advento da sociedade moderna. Em certa medida, seu maior drama se traduz no que se poderia chamar de orfandade cultural, segundo consigo me exprimir. Não podemos cair na tentação simplista de reduzir tudo à mera comunicação do pensamento, como se isso se restringisse à transmissão de ideias. Examinando as barreiras aqui em jogo, é forçoso concluir que estamos diante de algo muito mais abrangente. É preciso ir mais além. Os significados, as palavras, os conceitos subjacentes, os juízos de valor, o próprio médium e seu tipo psicológico, tudo acarreta determinada influência sobre as verdades ou meias-verdades que se deseja abordar num intercâmbio dessa espécie. Eis aí um desafio para os agrupamentos que almejam entrar em contato com inteligências dessa categoria. Se são pessoas sérias, com o mínimo de inclinação à reflexão e à análise crítica da situação, então devem considerar todos esses fatores, que figuram como peças importantes na comunicação. Confesso que não esperava nada parecido com esse gênero de abordagem quando interpelei Saldanha.
Contudo, sua exposição abriu espaço e incitou novas reflexões. Ele prosseguiu, mas quase não tínhamos tempo, pois o trabalho deveria continuar. Imaginemos um indivíduo que pertença, na atualidade, a uma cultura bem distinta da nossa, como a de alguma nação asiática menos globalizada ou mais conservadora, com a qual não temos laços estreitos, nem sequer acesso mais amplo. A filosofia imanente à vida, que rege a existência desse sujeito, bem como a forma com que se comunica e estabelece vínculos sociais, em suma, a cultura e a sociedade onde vive. Imagine tudo isso. Agora coloque esse cidadão junto a alguém de nossa comunidade por alguns minutos, uma hora, no máximo, e observe se a pessoa mais brilhante, o gênio mais extraordinário conseguirá, nesse pequeno intervalo de tempo, instituir um sistema de comunicação eficaz, que traduza línguas e signos completamente distintos entre si. Adicione-se a isso o facto de que um dos lados quer estabelecer o intercâmbio baseado na fala e num grupo consistente de símbolos que lhes permita discorrer, nesses breves instantes, a respeito de temas filosóficos e de ordem metafísica, visando proceder à avaliação da vida e da trajetória até aquele momento, segundo a perspectiva de um dos interlocutores. Eis, numa escala menor, o desafio que se apresenta e que devemos enfrentar do lado de cada vida. Acrescente-se outro elemento ainda. Os envolvidos no tensionado contato nem sempre são consciências desenvolvidas culturalmente, mas sobressaem apenas pela boa vontade e, quiçá, curiosidade. Tal é mais um obstáculo à comunicação entre os representantes de culturas e universos diferentes. Respirei fundo, quando finalmente consegui contemplar a amplitude das reflexões de Saldanha. Realmente, era algo a pesquisar. Depois de uma pausa acentuada, talvez para que ele próprio pudesse assimilar o horizonte de suas palavras, o amigo continuou: foi com situação similar à que descrevo que os guardiões depararam ao resgatar o espectro das profundezas do mundo abismal, porém num grau muitíssimo maior. Se é que existem profundezas mais intensas que o abismo, e as há. Fiquei, pois, a considerar como seria terrivelmente difícil a um espectro ou, mesmo sendo fisiologicamente impossível, mas apenas como exercício teórico, a um dos poderosos dragões estabelecer contato numa reunião mediúnica. Afora a pretensão de alguns espíritos e médiuns, eivados da típica arrogância religiosa, que faz proliferar adeptos imbuídos de um sentimento salvacionista, tal encontro nada produzirá de concreto, quer dizer, nada a não ser o produto da imaginação fértil de alguns dirigentes e médiuns. Sendo assim, essa foi a espécie de dificuldade que encontrei no intercâmbio com o representante dos dragões. Não teria obtido êxito, não fossem os arquivos de minha memória espiritual, uma vez que eu mesmo fui resgatado de zonas sombrias, embora não tão densas. Estabeleci um elemento de ligação que partiu mais de mim que do ser a meu lado. Havia elos mentais, imagens e até clichês registrados em minha memória recente, e que serviram de referência, de baliza para a comunicação, além de alguns símbolos mais ou menos conhecidos por ambos. A despeito de tudo isso, esses fatores foram insuficientes, até certo ponto, para criar um trânsito de pensamentos efetivamente facilitado ou satisfatório. Saldanha parou repentinamente, como que tentando decifrar as ideias e o resultado do contato mental. Enquanto isso, me afastei alguns passos, deixando-o imerso em suas cogitações. Fiquei, por minha vez, analisando o que ocorreu naquele recinto entre a alma do espectro e Saldanha. Cheguei à conclusão de que houve ali um fluxo de informações numa única direção, as quais, mais tarde, teriam de ser decifradas, analisadas e decodificadas pelos especialistas da psicologia astral, a fim de que o resultado pudesse ser transcrito para o papel por meio da psicografia. Nada que se caracterizasse uma conversa. Se eu pudesse classificar, diria-se tratar apenas de um monólogo mental deveras truncado, que precisou ser refinado e interpretado para ser passado adiante. E foi com esse pensamento que resolvi calar outras perguntas, reservando-as ao momento oportuno, que com certeza teria na companhia do amigo Saldanha.
Havia muito a pesquisar, muito mais a conhecer mediante o intercâmbio com o espectro. E muitíssimo mais ainda a ponderar e analisar, investindo tempo na elaboração de deduções mais apuradas acerca das revelações que o ex-membro da Segurança dos Dragões trazia até nós. Antes que nossa conversa pudesse ir a outros rumos, o espectro dava mostras de novamente entrar em transe. Em estado alterado de consciência, parecia delirar.